Podemos dar sequência? Muito bem, nós vamos finalizar nos próximos minutos, somente dando um fechamento na sequência da ideia que estava sendo desenvolvida. A mística do judaísmo, a Kabbalah, ela é comparada ao vinho. Como nós dissemos, quando entra o vinho no corpo de uma pessoa, sai os segredos, ou pelo menos o conteúdo que ela tem. Nichnas yain yetze sod. Então, o segredo da Torá é comparado ao vinho. O conteúdo das uvas, o gomo ou a casca, que vão ser fermentados, etc., é um processo relativamente simples, com certos cuidados na produção do vinho, pelo menos o vinho caseiro, etc. É um processo simples a extração do conteúdo da uva. Agora, tem outro tipo de extração, que é o azeite de oliva, e azeite de oliva ele é combustível. Nós usamos azeite de oliva na Hanukkah, que é a menorá especial de Hanukkah, para acendermos as velas de Hanukkah, e também o próprio candelabro, a menorá do Beit HaMikdash, do templo sagrado, ele era aceso com azeite de oliva. Para tirarmos o azeite da oliva é um pouquinho mais trabalhoso. Mas existe uma ideia interessantíssima. Pela lei judaica, o azeite de oliva, tal qual um óleo, ele é um óleo, ele se impregna em tudo. O óleo, ele vai se impregnando em tudo. A Hassidut, a filosofia hassídica, é comparada ao azeite. A Kabbalah é comparada ao vinho, mas a Hassidut é comparada ao azeite. Por um lado, custou muito a revelação da Hassidut. Ela só foi revelada nos últimos tempos, a partir de Baal Shem Tov. Ela se tornou mais tempo oculta do que a própria Kabbalah. O Tânia, o livro principal da Hassidut, que foi compilado pelo primeiro Rebbe de Lubavitch há mais de 200 anos, o Tânia só foi revelado para as últimas gerações, diferentemente do Zohar, que já foi revelado há 2000 anos, somente que ele ficou um período de algumas centenas de anos oculto. Centenas de anos não, ele ficou mais de 1000 anos oculto. Mesmo assim, quando ele foi revelado novamente, ele foi revelado antes, muito antes da filosofia hassídica. A receita dessa nossa geração para recebermos o Rebbe, nosso candidato chapa única a se revelar como Mashiach, para recebermos a redenção, é justamente revelarmos aspectos divinos, não somente em aspectos místicos que falam dos mundos espirituais. Há aspectos divinos elevadíssimos em todos os níveis de interpretação da Torá, tanto no nível da Kabbalah, como um nível abaixo, que é o nível das explicações alegóricas e metafóricas, e um nível abaixo ainda, que é o nível das pistas, dicas e insinuações, e o nível mais simples de interpretação da Torá, que é o nível literal, também lá nós podemos revelar divindade por meio de explicações da Hassidut em relação a todos os níveis de interpretação. Kabbalah é um nível de interpretação. Hassidut não é um nível de interpretação. Por quê? Porque ela abrange todos os níveis de interpretação, desde o mais complexo até o mais simples, desde o mais simples até o mais complexo. E a ideia de Hassidut é justamente revelarmos aspectos divinos no nosso dia a dia, no mundo físico e material. Por isso, dá tão grande atualidade da data de Lag BaOmer, porque Lag BaOmer é a festa que comemora a revelação da mística do judaísmo, da Kabbalah. Mas a Kabbalah foi revelada há quase 2000 anos para que, posteriormente, a filosofia hassídica fosse revelada há mais de 200 anos, particularmente para ela ser divulgada, difundida nessa geração, para que nós possamos, com outros olhos, com outras lentes, possamos visualizar por trás de absolutamente todo e qualquer aspecto da nossa vida,
desde o mais profundo e do mais abrangente até o mais simples e até o mais limitado, revelarmos divindade, revelarmos que há Deus por trás de absolutamente tudo. E quando nós nos preparamos devidamente para visualizarmos Deus em absolutamente tudo, então essa visualização é que desencadeará a qualquer momento a revelação total de Deus no mundo, que haverá de se realizar subsequentemente à revelação do Mashiach. Primeiro, o Mashiach vai pôr ordem na casa e depois, numa segunda fase, o próprio Criador do mundo, aquele que não tem cara, não tem semblante, não tem corpo, nunca nasceu, nunca morreu, não é material, está acima do tempo, está acima do espaço, está acima da matéria, está acima do espírito. Esse Deus haverá de se revelar. Em relação a essa revelação, não conseguimos nem ter a mínima noção do que realmente ocorrerá. Por exemplo, o rei Davi, ele fala, inspirado por Deus, e uma das explicações é a referência à época futura, ele escreve nos Salmos, Mibsari echezeh Eloká, da minha carne verei Deus. Há uma ideia que futuramente a minha mão e os meus olhos vão perceber a divindade, vão ver, entre aspas, Deus, apesar de que ele não tem formato algum, mas vão perceber Deus mais do que a claridade do dia. Nós vamos ter uma percepção de Hashem, do Criador do mundo, que haverá de se revelar nesse mundo físico e material, uma percepção maior que a claridade do dia. Mesmo que Deus não tem cara e não tem corpo, nós vamos ter uma percepção tal de Hashem que a minha mão vai ver Deus da mesma forma que os meus olhos. Isso daqui é algo, pelo menos por enquanto, inimaginável. Minha mão ver Deus assim como os meus olhos. Não vai ser uma visão física. Provavelmente vai ser uma visão espiritual, que na nossa alma, dentro do corpo, será habilitada a ter. E é uma experiência espiritual que vai ocupar todos os nossos órgãos do corpo. Então, nós vamos ter uma percepção plena de Deus, não somente com os olhos, mas com todo o nosso ser. Isso ocorrerá a qualquer momento, na promessa, nas palavras do nosso líder máximo da geração, o Rebbe de Lubavitch. Isso ocorrerá ainda nessa geração. Somos a última geração do exílio, a primeira geração da redenção, e com atos de bondade e solidariedade humana, haveremos de presenciar o desencadear de uma nova era, o limiar de um novo tempo, onde poderemos nos dedicar a Deus totalmente. Qual vai ser a grande ocupação do ser humano no futuro próximo? Se dedicar totalmente a Deus, se entretendo na sabedoria infinita de Deus, que haverá de ser revelada totalmente nesse mundo. O meu filho, um tempo atrás, o Moishe, ele me lembrou de um aspecto que eu fiquei muito impressionado. É um aspecto, não sei se a gente fica assustado ou impressionado, a essência do âmago do íntimo, da essência do âmago do íntimo, da essência do âmago do íntimo infinito de Deus, está totalmente, infinitamente acima desse mundo e dos infinitos mundos espirituais. A essência maior de Deus não foi revelada na criação dos infinitos mundos espirituais e do mundo e do espaço cósmico, com seus 2 trilhões de galáxias e 3 quatrilhões de estrelas, e multiplicando por 5 ou 10 o número de planetas, além da massa escura do universo, que é imensamente maior do que todas as galáxias juntas, e que o universo inteiro é menos que um grão de areia perto dos mundos espirituais. Deus não se revelou, muito pelo contrário, ele fez o oposto. Quando criou a realidade maior, os mundos espirituais, e quando ele criou o
o mundo físico e material ele se ocultou, ou seja, a essência maior de Deus não se revelou, ao contrário, ela se ocultou e ela está totalmente acima dos mundos espirituais. Para a essência de Deus, o tudo e o nada não fazem a mínima diferença. Para a essência de Deus, existir o universo e existirem os mundos espirituais não faz a mínima diferença. Que Deus está totalmente acima de tudo isso. E toda a realidade maior está dentro de Deus. E como se ela não existisse para a essência maior. Aí meu filho me lembrou que a Hassidut revela esse aspecto de que futuramente, num futuro bem próximo, a essência maior de Deus está infinitamente acima de tudo que existe e de tudo que não existe. Deus está acima de tudo que existe e de tudo que não existe, pelo menos na nossa percepção. O infinito, que não temos nem ideia do que seja. Muito bem. A essência maior de Deus haverá de se revelar nesse mundo, no mundo físico e material. O local da essência maior de Deus, a localização daquele nível está acima do tempo, do espaço e acima dos infinitos mundos espirituais, acima do tudo, acima do nada, acima de incomparavelmente acima de tudo, esse nível da essência infinita de Deus, do Ein Sof Baruch Hu, o sem fim, bendito seja ele, haverá de se revelar no mundo físico e material. É um paradoxo? Total. Mas para Deus que é infinito, paradoxos não existem. Ele pode tudo. Então, já que ele pode tudo, ele vai se revelar a essência maior que está acima de absolutamente tudo, vai se revelar no mundo físico e material, que é o mundo mais limitado que existe. É lá que Deus vai se revelar. Um paradoxo total, que para Deus não significa absolutamente nada, mas vai estar atendendo à vontade infinita do Supremo Ser a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Vamos deixar agora um espaçozinho, não sei se nós temos muito tempo, para as perguntas. Por gentileza, na medida das possibilidades, vamos procurar respondê-las. Com a palavra a vocês, por gentileza, tenham a Shalom, bondade. shalom. Oi, tudo bem, É o Daniel? Daniel. É o Daniel, tudo bem? Deixa eu só fazer uma pergunta Tudo para o bem. senhor. Sim. O Hashem, ele habita o espaço, o tempo e habita a eternidade, né? Eu Não, queria ele não saber habita nada disso, ele está acima de tudo isso. acima disso, é Hashem não isso? habita, ele Sim, não habita. Para Hashem não existe o conceito de habitar, porque ele está acima de todos os conceitos. É muito difícil falar sobre Deus. Por quê? Porque qualquer definição que dermos sobre ele, estaremos o limitando, o definindo. é. E Deus está, na verdade, totalmente acima de qualquer definição. Por que então usamos definições em relação a Hashem? São definições que foram reveladas por ele dentro da Torá. São definições autorizadas por ele. Mas, na verdade, na essência maior, não tem como definir Hashem ou definir aonde ele habita. Acabei de dizer que ele vai habitar aqui. Mas é um conceito da filosofia racídica que foi revelada por Deus. Desculpe interromper, pode continuar, por gentileza. Deixa eu perguntar. Eu estou falando assim a respeito se ele não tem limite, ou o que quer que seja, então ele já sabe quem todos nós está habitando com ele na eternidade. O senhor está me entendendo o que eu estou falando? No sentido assim, ele já sabe que todos estão lá, ele já sabe quem está com ele lá habitando a eternidade. É nesse sentido que eu estou falando. E qual que é a sua pergunta?
A minha pergunta é se todos nós, se ele já sabe quem está habitando a eternidade com ele, quem não está. É isso que eu queria fazer essas Então, na perguntas. verdade, tem uma pergunta muito maior por trás da sua pergunta. Se existe o livre-arbítrio, o poder de escolha, Deus sabe tudo. Eu posso mudar 500 vezes de opinião em relação a alguma coisa ou de atitude, mas Deus já sabe a última atitude que eu vou tomar. Então não existe livre-arbítrio, todo mundo é uma carta marcada? Não, existe sim o livre-arbítrio, porque esse nível de Deus que sabe tudo, em relação a esse nível, a gente nem existe. Então não Uhum. podemos pegar esse nível que sabe tudo de Deus, porque esse nível está totalmente acima de nós. Em relação a esse nível, nós nem existimos. Então, quando duas meninas adolescentes se encontram no shopping center e uma dá uma borrachinha colorida e perfumada para a outra, e as duas se abraçam porque uma demonstrou a sua amizade para a outra amiguinha, então a outra amiguinha, ela quer elogiar a primeira, que lhe deu a borrachinha colorida e com cheiro de tutti-frutti, cheiro perfumado da borrachinha. Ela fala para a primeira amiga, para a colega, ela fala: "Você não existe". Ela quis dizer na gíria, no dito popular, não há ninguém como você. Mas, na verdade, ela está falando a verdade. E perante esse nível maior de Deus que sabe tudo, ninguém existe. Então, não vamos pegar esse nível como padrão referencial, dizendo que Deus já sabe tudo, então não temos livre-arbítrio. Enquanto nós existimos, temos livre-arbítrio. Ah, mas já Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo naquele nível em relação ao qual nós nem existimos, mas dentro da nossa existência, sim, temos livre-arbítrio. E Deus está esperando que a gente atue aqui. Independentemente dele saber o que nós vamos fazer ou não vamos fazer, ele quer que nós possamos agir dentro das regras do mundo que ele criou, especialmente para a nossa atuação. Deixa eu fazer só mais uma pergunta. E na Por época gentileza. de Balshetov, parece que ele Sim. saiu da caverna e teve que voltar de novo. Mas por que que Não, ele isso teve aqui que foi a voltar? época do Rabi Shimon Bar Yochai. Sim, sim, que ele teve que Uhum. voltar. Mas por que que ele teve que voltar de novo para Então, eu vou a explicar. caverna? Sim, você já sabe, pode falar. Então, aí ele teve que voltar por causa que ele viu o mundo onde nós estávamos vivendo de outra forma. Ele achava que todo mundo estava errado. Aí a Hashem fez ele voltar de novo para a caverna. Por que que ele fez ele voltar novamente para a caverna? Sim, na verdade, Rabi Shimon Bar Yochai estava junto com seu filho chamado Elazar. Rabi Shimon Bar Yochai, ele se elevou muito espiritualmente durante 12 anos, e quando ele saiu da caverna, ele tinha um nível tal que ele conseguia, inclusive, se rebaixar e conseguir contemplar aspectos materiais do mundo. Agora, o filho do Rabi Shimon Bar Yochai, que era o Elazar, ele não atingiu o mesmo nível do pai, ele estava a caminho de atingir o mesmo nível do pai. Quando eles saíram da caverna, o Rabi Elazar, filho do Rabi Shimon Bar Yochai, ele olhou para os campos e ele viu uma pessoa colhendo flores no campo. Ele não se conformou. Ele que atingiu um nível tão elevado espiritualmente, ele não entendeu como que uma pessoa podia se ocupar de pegar flores no campo, de se ocupar com o mundo físico material, se ele estava tão elevado nas esferas espirituais. Quando o filho do Rabi Shimon Bar Yochai olhou para os campos floridos, o olhar dele fez com que todo o campo começasse a pegar fogo, a se incendiar, só com o olhar do filho do Rabi Shimon Bar Yochai. Aí saiu uma voz celestial que os dois conseguiram escutar, dizendo o seguinte: eu criei o mundo para o ser humano, para Rabi Elazar destruí-lo? Então, Rabi Shimon Bar Yochai entendeu o recado e ele pegou o seu filho. Rabi Shimon Bar Yochai já estava pronto, mas ele pegou o É. seu filho Elazar por mais um ano dentro da caverna para o Rabi
Elazar, seu filho, estava com superaquecimento dos seus motores espirituais, em termos de espiritualidade, para dar uma esfriada nos motores espirituais. Depois que ele se elevou mais ainda, depois de um ano, Rabi Elazar pôde sair da caverna sem, ao olhar o campo, sem incendiar o campo. E mais ainda, Rabi Shimon Bar Yochai revelou ao seu filho que aquele camponês que estava pegando flores do campo e colocando numa cesta era para com a intenção de enfeitar uma mesa de Shabat, ou seja, de enfeitar e alegrar um lar judaico no Shabat. Aspectos físicos que eram totalmente elevados para um objetivo maior, uma elevação espiritual. Então, o próprio Rabi Shimon Bar Yochai mostrou a seu filho que mesmo aspectos físicos, eles são para a elevação espiritual quando eles são veiculados da forma correta, segundo a orientação divina. Isso que Rabi Shimon Bar Yochai ensinou para o seu filho Elazar, e por isso que eles precisaram de mais um ano na caverna para o Elazar, filho de Rabi Shimon Bar Yochai, se acalmar um pouco. Obrigado. Obrigado, tudo Rabá. Imagine. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Boa noite. Meu Boa nome noite. Somer. Shomer, meu nome é Judaico. É um prazer conhecê-lo, Rab. É a primeira vez que eu assisto numa das suas aulas. Shomer é um dos nomes de Deus. O nome que a gente tem na Mezuzá é Shin Dalet Yud. Shomer Latot Israel, guardião das portas de Israel. Shomer é um dos Baruch nomes de Hashem. Deus. Baruch Hashem. Meu Morrel perguntou seu nome, por que você escolheu seu nome, se tem Massal, mas foi incrível. Rab, eu queria perguntar, o senhor falou sobre o Pesach Sheni, que tem um significado, Sim, tipo, que tudo tem uma segunda oportunidade, tudo tem uma segunda chance. exatamente. É essa a representação. Aí o senhor fez a alegoria das mulheres. Por exemplo, a mulher não reencarna, ela não volta na Terra, mas o homem sim. Não, na verdade, isso aqui eu falei en passant, de passagem, eu abri um parênteses, porque eu me lembrei de uma outra história da Torá que acabou fazendo com que Deus se revelasse que foram 5 filhas de um pai falecido, que não teve filhos homens, elas queriam saber, elas reivindicaram uma parte na terra de Israel. Normalmente, as mulheres não têm parte na terra de Israel. Quem tem parte na terra de Israel são os homens. Mas as mulheres vão ter, sim, por vínculos familiares, principalmente o casamento, ou principalmente por irmãos, etc., etc., elas vão ter alguma parte, não direta, mas indiretamente. Essas 5 mulheres, 5 filhas, iriam ter uma parte direta. Então, Deus revelou que quando o homem não tivesse filhos homens, as filhas mulheres, sim, herdariam a terra de Israel. Interessante que essas 5 filhas, além de herdarem diretamente a terra de Israel, elas herdaram outra parte da terra de Israel por vínculos de casamento. As 5 se casaram. Então, elas ganharam uma parte só para elas, do pai delas, e também ganharam uma parte por meio dos maridos. Né? Aí, por isso que eu entrei no assunto das mulheres. Mas eu quis dizer no Pesach Sheni, que é sempre uma segunda oportunidade, já que aqueles que se ocuparam dos caixões que estavam sendo transportados estavam impuros, não podiam oferecer o Korban Pesach. Um mês depois, que é exatamente no 14 de Iyar, que vai ser nessa sexta-feira, então eles puderam oferecer o Korban. A ideia é sempre de uma segunda chance. Qual é o limite da segunda chance? Não existe limite. Se uma pessoa de todo o coração se voltar para Deus, ela vai conseguir despertar nos céus a possibilidade sempre de uma segunda chance. Ele Legal. perguntou de Muito obrigado. Não, desculpa, eu te interrompi para explicar, mas ficou alguma dúvida? Você queria acrescentar algo? Por gentileza. Não, Rabin, ficou tudo claro. Muito obrigado. Toda Rabá. Eu que agradeço a oportunidade, Somer. Ele perguntou isso. Mais alguma pergunta, por gentileza? Por favor.
Alguém tem mais alguma pergunta? Está todo mundo parado. Vamos aproveitar a oportunidade. Shalom, meu nome é Márcia. Oi, Eu queria tudo perguntar, bem, Márcia? tudo bem? O senhor disse que Hashem, ele ele está em oculto nesse mundo. No caso, a aparição seria a Shekhinah? É um conceito, É uma boa pergunta. A Shekhinah, existe essa ideia. A Shekhinah é uma revelação específica de Deus. Eu acho que haverá uma revelação maior ainda que a Shekhinah. A Shekhinah, ela se reveste no mundo físico e espiritual. Interessante que você falou. Você perguntou, muito interessante. A Shekhinah é a revelação de Deus que mais se rebaixa de todas as revelações de Deus, a ponto de se revestir no tempo e no espaço. A Shekhinah estava presente dentro do templo, a Shekhinah está presente num minyan, num quórum de 10 judeus adultos que estão rezando juntos, a Shekhinah está num espaço físico, num diâmetro de 2 metros, daquele que estuda a lei judaica, a Halakha. É um conceito de uma revelação de Deus que ela se rebaixa a ponto de se revestir no mundo físico e material, apesar de não ter imagem, não ter cara, não ter nada, mas ela se revela no mundo físico e material. Por que ela consegue se rebaixar tanto? Porque a raiz da Shekhinah é a essência maior de Deus. Então, quem vai se revelar no mundo não é só a Shekhinah, é a raiz da Shekhinah. E da onde vem a Shekhinah? A raiz da Shekhinah vai se revelar no mundo. Algo inimaginável. A Shekhinah já começou a se revelar desde o primeiro casal do mundo. A Shekhinah conversava com o primeiro casal, Adão e Eva. Quando Deus conversa com os profetas, conversa com Moshe Rabbeinu, e já é o conceito da Shekhinah. Mas a raiz da Shekhinah, que é o sem fim, bendito seja ele, a raiz da Shekhinah vai se revelar nesse mundo. Não só Shekhinah, que é um conceito específico da revelação de Deus, mas a raiz da Shekhinah, o âmago de Deus que está totalmente acima desse mundo. O mundo, não existe nada, o tudo e o nada para o âmago de Deus é a mesma coisa. Existir ou não existir, para Hashem, não faz a mínima diferença. Tudo que ele criou, detalhe importante, tudo que Hashem criou não o modificou em absolutamente nada. Hashem é idêntico antes da criação de tudo e depois da criação de tudo. Ele é absoluto, ele não se modifica. E tudo que existe está dentro dele. Então não fez a mínima diferença Deus ter criado o mundo. A única coisa que a Hassidut revela e que é de muito difícil compreensão é que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós ocasionamos um prazer infinito para Deus. Então houve uma modificação. Antes ele não tinha um prazer e agora ele tem um prazer. Deus é infinito, ele não se modifica. Por isso não conseguimos entender bem esse conceito. É um conceito muito profundo e muito complexo. O fato de quando nós cumprimos e atendemos à vontade de Deus, nós causamos um prazer infinito para Deus. Mas Deus não se modifica. Deus é perfeito. Talvez esse prazer infinito já existe, porque talvez as nossas almas já existem mesmo antes da existência do universo, e a raiz de todas as nossas almas é a própria divindade. Se nós pudéssemos olhar para a raiz da nossa própria alma, se pudéssemos mergulhar na nossa espiritualidade e mergulharmos cada vez mais e mais e mais, se nós pudéssemos atingir a raiz total da nossa alma, sabe quem nós encontraríamos? O âmago, o íntimo e a essência maior de Deus. Nós viemos da essência
maior de Deus. Por isso que Hashem está presente também dentro de nós. Essa é a ideia. Somente Deus pode fazer a vontade dele mesmo. Então tem uma faísca dele dentro de nós, e aí nós podemos fazer a vontade dele. Se nós não tivéssemos uma faísca de Deus no nosso interior, no nosso íntimo, jamais poderíamos fazer a vontade dele. Sabe por que nós podemos fazer a vontade dele? Porque ele cedeu, ele transmitiu uma parte, uma faísca dele mesmo dentro de nós. Por isso que ele quer que nós façamos a vontade dele. Porque, em última instância, é ele próprio que está fazendo a sua própria vontade. São conceitos elevadíssimos e não é com meia dúzia de palavras que vamos conseguir defini-los, esclarecê-los por completo. Rabino, só mais uma pergunta. Quando Hashem fez esse mundo com 10 pronunciamentos. 10 falas, sim. Ele já determinou todas as coisas. Tudo isso que o senhor falou até agora, como ele já sabe essa conversa que nós estamos tendo agora está dentro da essência maior de Deus. A conversa que nós estamos tendo agora, essa conversa está dentro da essência maior de Deus. Daqueles 10 pronunciamentos, né? Exatamente. E os 10 pronunciamentos estão dentro da essência de Deus. Muito obrigado. Uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Muito bem. Agradeço muitíssimo a atenção de todas. Um gatinho muito bonito. Agradeço a todos a atenção, a colaboração, a sua presença. Desculpe aí a pequena interrupção técnica da nossa aula e desejo a todos que todos nós possamos ser iluminados com a luz infinita de Deus. Os gatinhos, 3 gatinhos, gostei. Que nós sejamos iluminados pela irradiação infinita de Deus. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite, obrigada. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite, Rafa. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Que a abençoe. Muito obrigado. Amém, Rafa. Muito obrigada. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Amém. Amém. Uma Boa noite ótima a aula. todos. Muito obrigado. Adeus, pessoal. Tchau, até a próxima terça. Para falar. Boa noite, Rafa. Muito bom. Dá aqui que eu abro o biscoito. Me dá, meu filho. Dá aqui para a mamãe. Vai cair no chão. Dá. Esse biscoito rasga. O biscoito rasga todo, filho. Dá aqui.